A batalha entre Éneas de Graça e os generais Marinas continua. O Cavaleiro Espírito fica surpreso. Quem diria? Então vocês voltaram. Nesse caso, eu infelizmente terei que eliminar vocês. Quem estava ali era Baian de Cavalo Marinho e Io de Scylla. Os generais Marinas, com a ajuda de Tétis de Sereia, conseguiram sair da dimensão falsa que Éneas havia os enviado. Eles diziam, mas que coincidência, nós voltamos exatamente por isso, para te eliminar. Agora liberte Isaac. Io ataca com a fúria do lobo, porém seu golpe é facilmente refletido por apenas um movimento de Éneas. Esse guerreiro mitológico é muito poderoso e por isso Baian concentra o seu poder. Ele prende sua respiração e rapidamente dispara o seu assopro divino, porém para Éneas aquilo não passava de uma brisa refrescante. Io de Scylla, mais uma vez, desfere um golpe de uma de suas bestas. Dessa vez, ele utiliza o ataque e o ferrão da abelha rainha. Éneas consegue desviar facilmente desse ataque de Io. Ao que parece, o guerreiro espírito era mais rápido do que os generais Marinas. Nem mesmo dois generais Marinas, lutando ao mesmo tempo, conseguiram atingir o seu corpo. Mas nesse momento, Baian ativa a sua técnica Ventos de Furacão e com isso consegue lançar Éneas para o alto. Finalmente, o guerreiro espírito foi atingido. Ele perde seu elmo e capa com esse ataque, mas nenhum ferimento grave foi feito. Na verdade, Éneas estava se divertindo, mas agora o inimigo se assusta. Uma águia feroz voava em sua direção. Esse era o ataque da águia poderosa, desferido por Io. O general Marina consegue atingir Éneas e com toda a força joga o cavaleiro contra uma das colunas daquele lugar. A coluna do templo de Nêmesis é destruída e até mesmo os generais Marinas estavam surpresos. Sua tática funcionou. Antes que Éneas conseguisse se levantar novamente, Io decide fazer mais um ataque. Esse era o Tornado Violento. O general Marina deseja acabar com aquela batalha o mais rápido possível, mas Éneas permanece imóvel, mesmo sendo atingido por essa técnica. Io não acredita no que seus olhos estavam vendo. Isso deveria ser impossível. Éneas então caminha na direção dos Marinas e dizia: se supõe que os 7 generais Marinas são os guerreiros mais fortes de Poseidon e por isso eles comandam os exércitos dos 7 mares. Mas pelo jeito, isso é apenas uma teoria. Falta muita experiência para vocês. Isso é decepcionante, mas em respeito a vocês, também usarei minhas técnicas mais poderosas. Elas estão além da compreensão humana e estão no nível divino. Rapidamente Éneas abre seus olhos e ataca os generais Marinas com o golpe Tufão Colossal. Baian e Io são jogados para o alto. Eles ficam presos girando rapidamente dentro do tufão. Aquela ventania poderosa parecia despedaçar os seus corpos e de repente os dois são lançados ao chão. Suas escamas estão danificadas. Io e Baian foram duramente atingidos. Éneas era realmente mais forte do que eles. Io nunca imaginou que poderia existir um homem assim. Éneas diz que seu poder não é o de um homem, mas sim o poder de um deus. Io e Baian ficam assustados ao verem o olhar de Éneas. Mesmo enfrentando 2 inimigos fortes, ele não demonstra nenhuma intenção assassina ou até mesmo hostilidade. Na verdade, ele transmite um sentimento de piedade e compaixão, além de um grande e majestoso cosmo. Esse era o cosmo de um deus. Na mente dos generais Marinas, eles equiparam Éneas com o poder do deus Poseidon. O guerreiro espírito os atinge mais uma vez. Io se perguntava, por que eu estou com esse sentimento estranho? É como se ele fosse o próprio deus Poseidon, porque o cosmo dele é tão parecido com o do imperador dos mares. Baian dizia, se Éneas for quem ele imagina, eles não irão conseguir vencer. Io não entende isso, mas seu amigo o explica. Primeiro eu achei que seu nome era inspirado na mitologia, mas se a figura à nossa frente for a mesma da mitologia, o famoso herói que lutou na guerra de Troia. As cidades de Troia e Micenas estavam se enfrentando ferozmente, graças a uma brincadeira dos deuses. Éneas se tornou o general do exército derrotado. Ele e seu velho pai foram expulsos da capital, mas graças à sua grande piedade mostrada no Mediterrâneo, ele foi salvo por Poseidon. E então no norte da África, Hermes lhe passou uma mensagem de Zeus, dizendo que ele seria o seu oráculo e que traria a reconstrução de Troia. Foi graças a isso que na Itália veio o Novo Mundo, com o Império Romano, ou seja, foi graças a Éneas.
o homem amado pelos deuses. Éneas responde que fica envergonhado ao ouvir a sua própria história, porém realmente era verdade. Isso significa que ele possui a proteção dos deuses e por isso os generais marinas não podem atacá-lo de forma imprudente. Éneas falou que eles não deveriam ter voltado para aquele lugar. Io se enfurece e parte para o ataque, porém Éneas segura a perna do general marina em pleno ar. Ele então joga Io para o chão, mas mesmo assim o marina de Sila segura as pernas do inimigo. Ele utiliza o golpe da serpente assassina. Vemos então uma serpente surgindo em volta do corpo de Éneas. Ela começa a estrangular o guerreiro espírito. E de repente vemos que a serpente era o próprio Io, que estava segurando o inimigo. Ele pede para Bayan atacar com tudo o que tinha e não precisava se importar com ele. O cavalo marinho, porém, estava paralisado. Io não entendia o que estava acontecendo e sorrindo Éneas dizia: vejo que tem uma grande determinação, mas você está preparado para receber o poderoso raio de Zeus, o imperador dos céus. De repente, um poderoso raio cai no corpo de Io. Sua escama de Sila foi completamente destruída. Aquele era o trovão da dinastia, o golpe mais poderoso de Éneas. Io perde sua escama protetora. Ele fica inconsciente. Todo seu corpo estava machucado e coberto por sangue. O general marina foi derrotado. Bayan fica completamente assustado e Éneas dizia: não sei por que está surpreso, foi sua própria indecisão que causou isso a ele. Agora serei bondoso e te enviarei ao outro mundo também, para poder se desculpar com seu companheiro. Éneas tenta avançar com seu punho, mas ele se surpreende. Bayan estava criando uma parede de ar com o movimento de suas mãos. O cavalo marinho dizia: você tem razão, eu erro às vezes. Foi graças à minha arrogância que acabei sendo derrotado pela classe mais baixa do exército adversário. Bayan se lembrava de sua luta contra Seiya, e agora ele perdeu a oportunidade criada por seu amigo, porém graças a Éneas, ele finalmente entendeu o seu erro, e assim faz um juramento. Eu, Bayan de cavalo marinho, sou um guerreiro que está preparado para morrer, então se prepare para receber a minha técnica mais poderosa. Enquanto isso, na dimensão criada por Éneas, somos levados até a Sibéria. Vemos Camus de Aquário e Isaac de Cisne. Camus pergunta para onde seu discípulo estava indo, e Isaac dizia: mestre Camus, é como eu te falei, eu me lembrei de tudo. Este mundo não é real, então eu devo voltar imediatamente. Depois dessa aurora boreal, está a porta para eu voltar. Camus fica surpreso. Não diga bobagens. Você é meu querido discípulo. Se esqueceu que somos cavaleiros de Atena e temos que proteger o mundo. Isaac retira o elmo da armadura de cisne. Ele diz que estava gostando daquele lugar, mas isso era apenas uma ilusão, um sonho que nunca virou realidade. Camus então se assusta. Após Isaac retirar seu elmo, aparece uma cicatriz em seu olho esquerdo. Ele diz que essa é a prova de que ele não pertence àquele lugar. Uma cicatriz que sempre estará com ele. Isaac se despede de Camus, porém quando estava indo embora, ele tem seu corpo paralisado. Aquele era o círculo de gelo, criado pelo cavaleiro de Aquário. Ele dizia: Isaac, é o dever de um mestre fazer com que seu discípulo volte para o caminho correto. A missão de um cavaleiro é proteger Atena. Se você foge disso, é considerado um traidor e por isso deve pagar esse pecado com a morte. Camus ergue seus braços. Aquela era a posição da técnica mais poderosa do cavaleiro de Aquário, a execução Aurora. Isaac então eleva seu cosmo. Ele quebra o círculo de gelo e também fica em posição de combate. Ele dizia: muito bem, Camus, mesmo que eu não goste disso, eu vou te enfrentar. Camus pede para que Isaac coloque em prática tudo o que ele lhe ensinou. Caso contrário, o jovem irá morrer. O choque entre os cavaleiros do gelo. Isaac deve superar o seu mestre. Um herói amado pelos deuses enfrenta os generais marinas, os grandes cosmos que estão a ponto de gerar o milagre. Éneas de Glória dispara o seu poder. Bayan cria uma espécie de barreira com seu cosmo. Ele estava tentando deter o avanço do inimigo. O general marina de cavalo marinho está muito ferido. Sua escama está completamente destruída. Éneas sorria e diz: vejo que você está dando o máximo de si, porém isso não muda nada.
De repente, o general Marina se assusta, sua escama começa a ser feita em pedaços. Ele se pergunta o que estava acontecendo. Bayan sente o impacto do golpe de Enias, sua vestimenta se torna pó. O guerreiro espírito então diz: vamos, ainda deixarei você se render. Bayan pede para ele não dizer besteiras. Mesmo ferido, ele vai continuar. Bayan se levanta e eleva o seu cosmo. Enias faz o mesmo. Ele se concentra e fala: você disse que não se arrependia por ter morrido daquela vez. Isso porque estava tentando tirar a maldade do mundo. Então agora você também deve morrer, para que esse mundo seja resetado e toda a maldade seja expurgada. Enias abre seus olhos, ele ergue suas mãos e ativa a sua habilidade. Bayan não tem para onde fugir, o poder do guerreiro de Nêmesis estava por toda a parte, mas de repente o general Marina eleva seu cosmo até o limite. Enias fica surpreso, ele se perguntava o que estava acontecendo. Além do cosmo de Bayan, tem mais um cosmo atrás dele, e esse cosmo está crescendo cada vez mais. Aquele cosmo misterioso então se transforma em várias bestas cheias de força e poder. Bayan fica surpreso ao perceber isso, mas nesse momento alguém se aproxima dele e diz: é a primeira vez que te vejo tão desesperado, meu companheiro. Bayan olha para trás. Aquele é Iodicila. O general Marina estava de pé novamente, mesmo com sua escama em pedaços. Ele eleva o seu cosmo para a batalha. Enias diz que isso era impossível. O corpo de Sila foi queimado pelo seu golpe divino. Ele já deveria estar morto. Io começa a rir. Ele é um galho difícil de se quebrar. Mesmo que nossa vida esteja por um fio, ainda estamos de pé. Io fica ao lado de Bayan. O general Marina de cavalo marinho concorda com as palavras de seu amigo. Lágrimas escorrem de seus olhos. E nesse momento ambos ficam sérios. Eles elevam seu cosmo mais uma vez. Os dois devem dar tudo de si para derrotar esse inimigo. Enias estava surpreso com aquilo. Os seus cosmos estavam se unindo e se completando. Ele nunca pensou que os dois poderiam possuir um cosmo tão grande assim. Enias dizia: não me diga que esses dois também receberam as bênçãos dos deuses, assim como eu. O cosmo dos generais marinas toma conta de seu corpo. As suas escamas começam a se regenerar. E nesse momento, suas verdadeiras aparências são reveladas. Essas são as escamas arcanas de Cavalo Marinho e de Sila. Os generais marinas conseguiram despertar suas escamas mitológicas. Os dois então avançam. Tome isso. Eles atacam Enias com um golpe duplo. O guerreiro espírito, que é amado pelos deuses, não consegue se esquivar daquele ataque. Enias é lançado para o alto. Ele cai de cabeça no chão. O seu sangue escorre por aquele lugar. Io observava o inimigo e perguntava: nós conseguimos? Bayan então revela: eu estou sentindo a força de Poseidon. Graças ao sangue do Imperador dos Mares, a força de nossas escamas ficou bem maior. Porém, de repente, Enias se levanta. Ainda era muito cedo para cantar vitória. Apesar do ferimento em sua cabeça, a vestimenta desse guerreiro estava intacta. Bayan e Io ficam surpresos. Eles não conseguem acreditar naquilo. Enias dizia: mas que milagre! Mesmo que por um instante, seus cosmos pareciam o de um deus. Porém, foi apenas isso. Os humanos nunca poderão chegar ao mesmo patamar que os deuses, e muito menos poderão ultrapassá-los. Eu desafio vocês a tentarem novamente. Vamos ver se por um milagre conseguem realizar mais um, ou se tudo não passou de um sonho tolo de dois humanos. Enias desafia os generais marinas mais uma vez. Porém, enquanto isso, somos levados até a outra realidade criada por Enias. Isaac continuava nesse lugar. Apesar de ter se lembrado da verdade, ele ainda não havia conseguido voltar para o seu mundo real. Para conseguir fazer isso, ele precisava derrotar o seu mestre Camus. Isaac utilizava a armadura de cisne e se preparava para o ataque. Camus dizia: Isaac, você cresceu e ficou forte o suficiente para me enfrentar. Mas que postura é essa? Nunca te ensinei um golpe assim. Isaac responde: essa técnica é somente minha. É minha marca, assim como essa cicatriz. Essas marcas são a prova de que não sou deste mundo. Camus fica surpreso. Ele avista uma aura sinistra atrás de Isaac. Aquele era um monstro marinho. Aquele é o Kraken. Camus então dizia: isso é interessante, então me mostre se seu golpe pode enfrentar a execução Aurora.
Camus ataca com seu golpe mais poderoso. Isaac nesse momento faz um movimento e com apenas uma de suas mãos, ele consegue conter o avanço da execução Aurora. Camus estava surpreso, seu discípulo estava recebendo o seu golpe mais poderoso de frente. Isaac segura o poder da execução Aurora e dizia: eu já te falei, eu não sou desse mundo, e de onde eu vim, eu já havia enfrentado esse golpe, e nessa oportunidade eu entendi o que define o vencedor em uma batalha entre usuários do ar congelante. É o zero absoluto. Isaac se lembra de quando enfrentou o seu amigo Yoga. O discípulo eleva seu cosmo e diz para seu mestre: Camus, nunca me esquecerei de todo o carinho e aprendizado que você me passou, tanto neste mundo como no outro, mesmo que sejamos de mundos diferentes, você continua sendo o mesmo. Receba todo o meu poder como forma de respeito. Camus pede para seu discípulo atacar com tudo o que tem. Eu usarei novamente minha técnica. Dessa vez não irei me segurar. Isaac então responde: mesmo que eu tenha amado os dias que vivi nesse mundo, não posso me esquecer quem eu realmente sou. Eu sou Isaac de Kraken. Entre uma vida tranquila, porém falsa, ou uma vida em que morrerei, eu escolho a morte. Aurora Boreal. Isaac ataca seu mestre com seu golpe mais poderoso. Camus é atingido por aquele ataque e acaba sendo derrotado. O Cavaleiro de Ouro cai no chão daquele lugar. Isaac estava enfraquecido, mas ele venceu. Porém, seu rival era o mestre Camus e por isso seu corpo quase foi congelado por completo. De repente, uma pequena sereia aparece. Essa era Tétis. Isaac então pede para ela ajudá-lo. Preciso voltar para o lado de meus companheiros e do Senhor Poseidon. Enquanto isso, no mundo real, Éneas ativa sua habilidade. Aquele era o Tufão Colossal. Ele dispara esse golpe em Io e Baian, porém os dois generais marinas contra-atacam. Eles utilizam os ventos de furacão do cavalo marinho e o tornado violento de Scylla. Aqueles golpes dispersam o tufão colossal de Éneas. Aquele poder então quebra o templo onde eles estavam. Éneas se pergunta o que estava acontecendo. O cosmo desses dois estão se movendo de uma forma sincronizada. Seu tufão está sendo anulado pela combinação do furacão com o tornado. Nesse instante, os generais marinas utilizam sua nova técnica. Essa é uma técnica combinada chamada de redemoinho de ciclone. Éneas é atingido em cheio. O seu poder foi completamente superado pelos generais marinas. Ele é jogado para longe. Os generais marinas continuam de pé, mas o guerreiro de Nêmesis caiu. Éneas dizia: essa sincronização de vocês foi divina. É como se eu tivesse recebido o golpe de um deus do Olimpo. Além de vencerem, vocês me mostraram algo. Aquilo que pode fazer as pessoas realizarem milagres. É a amizade. Depois de receber a graça dos deuses, eu acabei me esquecendo disso, e foi por causa disso que eu perdi. Mesmo coberto de sangue, em seus momentos finais, Éneas sorria. Baian e Io ficam surpresos. Naquele momento, alguém se aproxima e diz: chegamos bem no fim da batalha. Aqueles são Sorento de Cirene e Krishna de Crisaor. Eles também despertaram as suas escamas arcanas. Io percebe que os dois também tiveram uma batalha mortal antes de encontrá-los. Sorento revela que Nêmesis agora está bem perto deles. O seu templo é aquele que fica no fim das escadarias. Porém, de repente, alguém gritava: esperem! Aquela era a voz de Éneas. Os 4 generais marinas ali presentes ficam surpresos. A vestimenta sagrada de Éneas estava flutuando e em forma de espírito ele dizia: escutem o que eu vou te dizer. Não pensem que isso está perto do fim. É agora que a batalha vai ficar mais perigosa. Eu vou lhes contar sobre a verdade que está oculta nesta guerra. Vemos Nêmesis dormindo em seu trono. Qual será o segredo por trás de tudo isso? Quais os verdadeiros planos desta deusa? Vemos a deusa Nêmesis dormindo em seu templo. A lua vermelha estava no céu e a deusa parecia totalmente despreocupada, apesar de que quase todos os seus guerreiros terem sido derrotados pelos generais marinas. Vemos alguém subindo as escadarias daquele templo. O último guerreiro de Nêmesis ordena para que aquela pessoa pare. Esta é a entrada posterior do templo da deusa Nêmesis. Não posso deixar ninguém passar por aqui. Vemos que a pessoa que estava subindo era um dos guerreiros de Nêmesis. Ele dizia que precisava ver sua deusa, porém sua voz estava trêmula. Esse é Cadmo, o cavaleiro do dente de dragão.
Pollux pergunta para Cadmo o que aconteceu, porque ele não está enfrentando os guerreiros de Poseidon, por acaso ele já teria acabado com todos eles. O olhar de Cadmo estava diferente, ele apenas responde que precisa contar algo urgente para a deusa Nêmesis. Pollux pergunta o porquê disso. Infelizmente não posso deixar ninguém passar, mesmo que seja você, mas pode me dizer que eu passo o recado para ela. Cadmo diz que seu antigo aliado não pode impedi-lo. O guerreiro Cadmo avança, mas o adversário consegue se esquivar facilmente. Pollux pergunta se ele ficou louco. Me atacar desse jeito é o mesmo que afirmar que traiu a deusa Nêmesis. Cadmo diz para ele parar de falar, ou então deixá-lo ver a deusa. Nesse momento, o Cavaleiro Espírito, que representa o dente de dragão, avança com um poderoso soco. Ele gritava, morra! De repente, Pollux dispara um soco ainda mais rápido. Ele aparece logo atrás de Cadmo, que estava paralisado. De repente, o guerreiro cai no chão. Cadmo perdeu a sua vida. Pollux observa e vemos logo atrás dele Casa de Liminades e Cânon de Dragão Marinho. Casa utilizava o poder de sua escama arcana para ficar invisível ao lado de Cânon. Ele estava surpreso, aquele cara derrotou Cadmo com apenas um golpe. Casa diz para Cânon não ficar assustado, porém era o General Marina de Liminades que estava tremendo. Ele utilizava seu espelho de água, que controla a temperatura e também oculta sua imagem e som. Cânon e Casa estavam passando logo atrás daquele inimigo, indo direto para Nêmesis. Porém, de repente, o homem dizia, eu estou ouvindo um ruído estranho. Pelo jeito, aqueles que manipularam Cadmo estão por perto. De repente, o guerreiro de Nêmesis aplica um golpe. Ele consegue atingir Casa em cheio. O Marina de Liminades estava sem reação. Cânon fica surpreso. Casa tremia após receber aquele poderoso golpe. Ele se pergunta como foi descoberto e de repente cai no chão. O guerreiro de Nêmesis começa a rir. Ele perguntava, acharam mesmo que conseguiriam enganar os meus olhos divinos? Cânon fica surpreso. Olhos divinos? O homem responde que é isso mesmo. Eu sou filho de Zeus, o imperador dos céus. Pollux de Atanásia. Cânon então entende, você é aquele que se juntou ao seu irmão Castor para se tornarem a constelação de Gêmeos. O General Marina de Dragão Marinho começa a rir. Pollux pergunta qual seria a graça e Cânon responde, desculpe se pareceu grosseiro, mas isso foi surpreendente. Mesmo depois de morrer e voltar à vida como um Marina, parece que as estrelas ainda não me abandonaram. Na realidade, eu sou o Cavaleiro Cânon de Gêmeos. Pode vir. Cânon se prepara para a luta. Ele está lutando contra o ser mitológico que originou a constelação de Gêmeos. Cânon então dispara a explosão galáctica. Porém, os seus ataques passam pelo corpo de Pollux, sem causar nenhum arranhão ao guerreiro. Cânon não entende porque sua técnica estaria atravessando o corpo dele. Pollux então reconhece o cavaleiro. Você é Cânon, aquele que enganou Poseidon. Sua técnica realmente é impressionante, porém não serve de nada se você não souber executá-la corretamente. Pollux salta, ele então aplica um poderoso golpe. Em pleno ar, ele desce como um cometa e acerta um poderoso soco no rosto de Cânon. O general de Dragão Marinho cai no chão. Pollux pede desculpas, ele não controlou a sua força. É que faz muito tempo que não lutam. Quer descansar um pouco? Pollux ergue Cânon e ataca novamente dizendo, esse foi o meu cruzado aéreo e agora você vai sentir o meu poder. De repente Cânon começa a girar em pleno ar. Aquele era o poder do soco de Pollux. Cânon fica surpreso. Devido à rotação do punho do adversário, seu corpo será arremessado para longe. De repente, Cânon cai de cabeça no chão. Pollux pede para ele se acalmar. Ainda existe outro golpe. Esse é o seu direto. Pollux acerta o rosto de Cânon várias vezes, com um poderoso soco direto. Seus ataques e golpes são baseados completamente no boxe. Cânon estava gravemente ferido, ele diz que não era bom no combate corpo a corpo e por isso deveria tomar distância do adversário. O General Marina então ativa a outra dimensão, porém Pollux aparece rapidamente diante dele. Ele dizia, não fuja, ainda falta o meu uppercut. Pollux acerta Cânon com um soco direto no queixo. O General Marina é arremessado para o alto e logo cai no chão. Pollux dizia, desde a era mitológica, a humanidade não progrediu em nada, mesmo que vocês estejam em constantes guerras pela falta de ter um Deus para cuidar de vocês, não existe ninguém tão poderoso quanto eu.
Kanon, mesmo coberto de sangue, discorda de seu adversário. Um tempo atrás, eu enfrentei 5 jovens que não se importavam se o oponente era uma besta ou um deus. Eles nunca se davam por vencido. E assim como eles, não vou desistir até te derrotar. Kanon fica de pé. Ele então avança para atacar Pollux, que dizia: idiota, você não pode fazer nada contra um filho de Zeus. Os socos de Kanon não conseguem atingir o corpo de Pollux. Ele estava surpreso. Novamente, meu golpe passa direto pelo corpo dele. De repente, Kanon é atingido por um soco. Pollux começa o seu ataque e atinge diversos socos no rosto do geminiano. Kanon, porém, não se dava por vencido. Ele tenta atacar com seus punhos e dizia em pensamentos: por quê? Porque meus punhos parecem estar socando apenas o ar. Nem mesmo meus ataques surpresa funcionam. Pollux é extremamente rápido. Como isso é possível? Isso é impossível. Kanon é atingido novamente pelos golpes do adversário e dessa vez ele cai no chão. O Marina se pergunta como seu adversário conseguia fazer isso e Pollux responde: não consegue entender, não é? É assim mesmo que um rato insignificante deve morrer, sem entender nada. Kanon, mesmo tremendo, tenta levantar novamente. Ele estava de joelhos e Pollux dizia: olha só, o rato ainda quer tentar morder o gato, mas para o seu azar, eu sou um leão. Pollux avança. Ele iria disparar mais um de seus socos poderosos, porém rapidamente Kanon o segura. Pollux pergunta o que o Marina estava fazendo. Ele não precisava de um abraço agora. Ah, já entendi. Agora que está encurralado, vai tentar se sacrificar para compensar a sua fraqueza. Kanon sorrindo dizia: dessa vez, esse meu abraço será bem mais forte do que aquele que usei naquela ocasião, pois agora ele está bem reforçado com a minha explosão galáctica. Kanon eleva seu cosmo. Sua intenção é subir até as estrelas e se sacrificar para derrotar Pollux. O servo de Nêmesis dizia: eu te chamei de rato, mas agora vejo que é inferior a isso. Kanon gritava: digo o que quiser, pois essas serão as suas últimas palavras neste mundo. De repente acontece um clarão e vemos que Pollux atravessou o corpo de Kanon com um soco. A escama de dragão marinho foi destruída. Kanon estava sangrando e não acreditava que isso seria possível. Pollux dizia: você merece uma morte miserável assim como a sua existência. Nesse momento Kanon cai no chão. Pollux sorrindo dizia: já acabei com os invasores. Acho que vou lá na frente para perturbar Eneas um pouco. Pollux vai embora daquele lugar. Kanon estava inconsciente, mas em seus pensamentos ele dizia: esse maldito, como ele conseguiu escapar? Ele estava preso entre os meus 2 braços. Ele não deveria conseguir se mover, mas em um segundo ele se soltou e me derrotou. Mas esse Pollux tem algo diferente nele. Mesmo atacando ele de frente ou tentando paralisá-lo, nada surte efeito. Antes que eu me levante para enfrentá-lo novamente, preciso resolver esse mistério. Até parece que ele é um fantasma. Um fantasma? Espera aí. Se esse for o caso, então... Kanon se coloca de pé novamente. Pollux fica nervoso ao perceber que o Marina ainda estava vivo. Kanon então dizia: acho que eu descobri o segredo de sua defesa. Pollux pergunta se o cavaleiro queria apanhar novamente. Kanon então eleva o seu cosmo e diz: enquanto o meu coração estiver batendo, eu continuarei lutando. De repente Kanon retira sua escama de dragão marinho. Ele dizia: vamos começar o segundo round. Vai ser uma luta limpa, como no boxe antigo. Kanon inicia o seu contra-ataque. Vemos que por baixo de sua escama estão as mesmas roupas que ele utilizou ao ser castigado por Miro de Escorpião na saga de Hades. Não perca o próximo capítulo da nova saga de Poseidon aqui no canal. Lembrando que os capítulos dessa saga irão ser lançados de forma bimestral lá no Japão. Então provavelmente o próximo capítulo será apenas em dezembro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?